Graças a Deus, eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Estamos aqui de volta para o nosso curso de didática para professores cristãos. Hoje, nosso segundo dia, e estamos marcando aqui a conclusão para o dia 6 de julho, se o Senhor nos permitir e se os irmãos também estiverem de acordo, bem? 6 de julho, nós vamos ficar aí 3 sábados ausentes, mas depois a gente vem, conclui, tá bom? E agradece a Deus. O que nós temos aprendido aqui? Nós estamos seguindo este roteiro, tá bom? Primeiro nós falamos sobre a escola bíblica dominical, a origem da escola bíblica dominical, a necessidade que nós temos de investir na escola bíblica, ao invés de desativá-la e substituir por uma outra programação. Com certeza o nosso Deus, Ele vai honrar todo pastor, todo professor, todo superintendente que investir no departamento de ensino oficial da igreja, que é a escola dominical. Nós avançamos para falar que nós temos que ensinar com autoridade e não como um professor de gramática. Com autoridade porque a gente domina o assunto que nós estamos ensinando, dominamos porque nós viemos estudando esse assunto a vida inteira. Chegar na escola dominical é colocar no nível dos alunos aquilo que a gente recebeu em nível de professor. Você recebe como professor e passa no nível do aluno. Uma doutrina que é imutável. Você vai ensiná-la a vida inteira para diversas gerações. A sua geração, a geração dos seus filhos, a geração dos seus netos. Por diversas gerações nós ensinamos o mesmo conteúdo. Muda-se a metodologia, mudam-se as tecnologias, mas o conteúdo permanece o mesmo. E nós entramos na segunda parte da nossa lição, falando que nós devemos aprender a fazer perguntas para as pessoas. Você domina tanto o assunto, mas é importante fazer uma verificação, que é uma das áreas da pedagogia mais difíceis, que é fazer a verificação. A famosa prova, eu vou aplicar uma avaliação. A palavra avaliação quer dizer que eu vou dar um valor em uma escala de 0 a 10. Qual que é o quantum, a quantidade de conhecimento que o aluno aprendeu daquilo que foi ensinado? Qual é o quantum? E a gente não tem um padrão de 0 a 10. Já que cada cabeça é uma sentença, cada pessoa é um espírito, como é que eu vou avaliar todos de uma maneira assim justa de 0 a 10, sendo que a particularidade do aluno interfere na quantidade de conhecimento que ele pode receber ou não? Por isso que a gente tem que colocar uma régua que todo mundo alcança, todo mundo alcança. Por isso a gente chama de média, bom? Média é aquilo que fica no meio, é mediano, vai até aqui. Além dali, já é o expert, já é o especialista. Então a média a gente coloca no meio, 5. Para a gente alcançar a média, temos que colocar uma pergunta acessível a todos. Fazemos uma pergunta na linguagem que todos entendem, damos oportunidade para que todas as pessoas respondam, e depois a gente vai fazer uma verificação se a resposta está correta ou incorreta. A resposta estando incorreta, é necessário aplicar-se uma metodologia para que ela seja corrigida. Nós vamos então pegar desse slide para frente, que a gente faz uma pequena rememoração, depois a gente avança para o ponto em que nós estávamos lá na semana passada. Faça perguntas e exija respostas certas. Texto de Mateus, capítulo 16, versículo 13 e 16. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns, João, o Batista; outros, Elias; e outros, Jeremias; e um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Alguns professores
falham com os seus alunos por não saber conduzir uma interlocução com perguntas e respostas. Por vezes acontecem debates infrutíferos em sala, que não traz proveito algum e serve apenas para perverter os ouvintes, como disse o apóstolo Paulo a Timóteo. O professor cristão deve treinar a sua habilidade em conduzir os debates, fazendo perguntas curtas com palavras diretas. Quem dizem os homens ser o filho do homem? Pergunta nível 1. Depois vem a pergunta nível 2. Essa pergunta nível 1, ela é geral. É um método chamado dedutivo. Dedutivo, você vai do geral para o particular, do genérico para o específico. Você é um professor de escola dominical, não importa qual seja a sua classe. Pode ser a dos pequenininhos, pode ser a dos obreiros, pode ser das senhoras, dos jovens, não importa. Você vai fazer uma pergunta para a sala inteira. É equitativo. Equitativo quer dizer que você dá oportunidades iguais para todos, para que qualquer pessoa responda. E Jesus, ele usou esse método, deixou todos os seus discípulos livres para responderem tudo o que eles queriam. Mas tome cuidado com perguntas ambíguas, que abrem espaços para especulações infrutíferas. Planeje as questões com antecedência e, caso surja algum tema fora do assunto em pauta, redirecione a aula para o objetivo proposto. Tenha cuidado em não prolongar as respostas erradas com comentários pessoais. Veja o exemplo de Cristo. Ouviu as opiniões dos outros, mas nada comentou, para não prolongar as controvérsias. E eles disseram, uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias, outros profetas. Abriu-se debate na sala. E o Cristo não interrompeu os debates, porque os debates são necessários para o progresso da sala. O que a gente tem que tomar cuidado é com a discussão. Então, o debate, né? Eu bato, você bate de volta. É ping-pong. Então, eu acho que Jeremias, Elias, João Batista. Até aqui o professor não se intromete, deixa os alunos responderem. Só que vai tomar cuidado para não haver uma discussão, por causa que tem aquele que diz que é João Batista e quer provar que é João Batista, e o outro que é Elias e quer provar que é Elias. Aí tem a discussão, e a discussão é infrutífera. Nesse caso, o professor vai agir como um mediador, um panos quentes. Tem um panos quente. Mas não comente aquelas perguntas, aquelas respostas que estão erradas, porque aí vai prolongar cada vez mais a polêmica em sala de aula. A palavra polêmica significa que você vai para os polos, tá? Você vai para os extremos, isso é polêmica. E não é isso que um professor quer. Você planejou a sua pergunta, fez ela só para começar o debate, ouve as questões, mas você quer uma resposta certa, não uma resposta vaga, não uma resposta ambígua. O professor deve ter em mente que a aula está em sua responsabilidade. Você foi colocado diante de uma turma por Deus. É responsabilidade tua tudo o que acontecer naquele momento. Tudo o que é dito da cadeira é da conta do professor. Os antigos professores gregos faziam diferença entre opinião e ciência. A opinião vem da boca para fora, mas a ciência é resultado da mente. A sala de aula da igreja não é espaço para se jogar conversa fora, pois os poucos alunos que frequentam a nossa escola querem valorizar o tempo que investem e precisam aprender a sã doutrina de Cristo, não as heresias dos homens. Heresias tem na internet à vontade. A igreja não pode se dar ao luxo de perder tempo defendendo heresias, dando espaço para as heresias. Precisa encontrar a doutrina que está nas Escrituras, e a doutrina das Escrituras, ela é clara, tá bem? As heresias vêm da onde? Vêm dos pontos obscuros, vêm dos pontos controversos, que existem doutrinas controversas na Bíblia, bastante doutrina controversa. Mas o que é doutrina? É claro, sabe? É de fácil entendimento. Vocês vão perceber isso daí, vocês percebem isso daí. O polêmico, por exemplo, ele quer pegar o ponto controverso, que não há um acordo, não há concordância, nem mesmo entre os grandes teólogos, mas ele quer trazer para o dia a dia da escola dominical. Só causa confusão. Tem pessoa que não está a fim de participar de debate, não vem para a escola dominical. Ele até gostaria. Eu conheço pessoas o seguinte, que vinham para a escola dominical quando era um monólogo.
quando era o professor ensinando e os alunos ouvindo. Quando começou a abrir espaço para perguntas e respostas, e que a aula ficou dividida e algum aluno quer ensinar quando ele deveria estar aprendendo, esta pessoa parou de vir. Eu não vou mais, quer ouvir debate, eu não vou mais. Tem pessoa que não gosta de debate, e tem pessoa que detesta ver o seu professor sendo questionado pelos alunos. E se o professor não tiver domínio do assunto, aí fica ridículo. Então tem gente que não quer ver o seu líder ser desmoralizado por alguém que está te questionando ali do banco. As opiniões devem ser ouvidas, mas não precisam ser alargadas com comentários do professor, mesmo porque alguns alunos querem provocar polêmicas e armam palco para tomar a palavra e desmoralizar os servos de Deus. Agora, você fez a pergunta genérica, já ouviu, abriu aquele espaço de 5 minutos, assim, no máximo 10, para que as pessoas falem, não está rebatendo com elas. Agora você vai para o específico, que é o que a gente quer saber. E vós, quem dizeis que eu sou? Cristo aumentou o grau de dificuldade de sua pergunta. Utilizou o método dedutivo, que movimenta a inteligência do geral para o particular, do genérico ao específico, da opinião para a verdade. A verdade não pode ficar perdida na sala de aula. A verdade tem que ser ensinada e defendida, encontrada inclusive. Todas as doutrinas do reino possuem níveis de dificuldade, que vão desde os rudimentos até a perfeição. Você lê a carta do autor aos Hebreus, capítulo de número 5, versículo 12, e ele diz: vocês já deveriam ser mestres, por causa do tempo que passou, mas ainda necessitais que vos alimente com leite, porque vocês não estão experimentados na palavra da justiça. Vocês ainda ficam debatendo o assunto sobre a ressurreição dos mortos, juízo final, doutrina dos batismos, fé em Deus, conversão das obras mortas. São todos rudimentos. O autor dos Hebreus falou: eu estou com a nata aqui, eu quero apresentar Cristo para vocês num outro degrau, e não posso. Mas se Deus permitir, a gente vai fazer. A partir do capítulo 6, o autor dos Hebreus aprofunda a cristologia dele, e ele deixa o berçário para trás. Para ele, para o autor aos Hebreus, de 1 a 5 é berçário. Agora você pega a carta aos Hebreus, leia lá, de 1 a 5, é berçário para você? Ou já é faculdade? Porque a carta aos Hebreus é muito difícil de ser compreendida do começo ao fim. Para ele é berçário. Ele fala: daqui para frente nós vamos aprofundar a doutrina de Cristo, se ele permitir. E ele vai do capítulo 6 até o 13, ele vai discorrendo cristologia, comparando Cristo com o sacerdote, Cristo com os sacrifícios, Cristo com o tabernáculo. Ele vai aumentando o grau de dificuldade. E tudo isso porque nós temos que alcançar a perfeição da doutrina de Cristo. O departamento de escola dominical, com os professores e professoras, desde as nossas criancinhas até os veteranos, é para aperfeiçoar o conhecimento de Cristo. É para as pessoas conhecerem Cristo perfeitamente, não do dia para a noite, mas no processo, no caminhar com Ele. Você vê que o Cristo, ele é tão didático, tão pedagógico, tão professor, que ele encontra 2 discípulos no caminho de Emaús que estão confusos quanto a uma doutrina. Estão confusos, a doutrina da ressurreição de Cristo. O que é este assunto que falais entre vós caminhando? Ora, você é um estrangeiro entre nós. Olha o Cristo como que ele é, sabe, bem-humorado, até depois de ressuscitado. Mesmo ressuscitado, depois de ressuscitado ficou mais bem-humorado ainda. O que vocês estão aí batendo papo no meio do caminho? Posso participar da conversa? Olha o professor entrando no assunto. Aí os alunos, dão uma nele. Você é um estrangeiro, alienado, não sabe o que está acontecendo, todo mundo está sabendo, só você que não. O que é? É que tinha um homem entre nós aí, que a gente achava que era o Cristo, e as autoridades romanas se levantaram contra ele com nossos príncipes, mataram, já é o 3º dia, e nada aconteceu. Aí nessa hora o professor pegou e levantou a doutrina e os repreendeu: ó tardos de coração, para crerdes em tudo quanto as Escrituras dizem. E começando, olha só, começando
lá da lei e dos profetas, discorreu com eles sobre a ressurreição. Aí ele pegou a lei, os profetas e ainda aplicou os salmos. Até salmos Jesus falou, todos. Isso aí no caminhar com os discípulos até Emaús. Isso é o professor. Pegou no nível rudimentar, berçário, fez a pergunta, provocou a resposta, depois lançou a doutrina, abriu as escrituras e mostrou por A mais B que o Cristo havia de ressuscitar no terceiro dia. Chegando na porta da casa deles, fez como que, está desinteressado, está indo embora, mas agora eles convidam o peregrino para passar a noite com eles. É a gripe de sempre. Desculpa, irmãos. Aí no que o Cristo está passando adiante, o que eles fazem? Convidam o peregrino. Fica conosco, já se faz tarde. E o Cristo aceita, porque o professor sabe que já está nesse grau aqui. Por isso, irmãos e irmãs, quando vocês estiverem com seus alunos, que você vê que ele voltou no domingo que vem, olha que maravilha, estava no domingo passado, retornou nesse domingo, você já sabe que tem uma semente plantada ali que não é mera tradição, a palavra de Deus vai frutificando, ele já está pronto para receber mais uma porção de conhecimento de Deus. Então você aceita o convite, fica com eles, janta com eles, almoça com eles e vai lhes expondo as escrituras. Vai arder no coração do aluno. Ardeu no coração deles, simplesmente quando ele pegou o pão, deu graças. Quando pegou o pão e deu graças, reconheceram o Senhor Jesus. Isso aqui é o grau máximo da revelação de Cristo. E diante dos seus olhos, o Cristo sumiu. Era uma visão. Não era só uma visão, era uma aparição. Era uma aparição e uma visão. Mas não era algo dessa terra, é algo do reino. Reconheceram. E cadê o homem? Procuraram e não estava mais. Não ardia em voo no teu coração enquanto ele falava conosco? Sim, e entenderam que era o Cristo pelo partir do pão. Deus abençoe, obrigado pela água. Bem? Você vê então que a tarefa do professor é ato contínuo, é vitalíssimo. Você é professor para sempre, e em graus. E o Senhor então primeiro perguntou: quem dizem os homens? Depois ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Aqui nós temos o movimento. Lá, os homens, vós, Pedro e Jesus. Você vê que é uma doutrina só, é do geral para o particular. O Cristo quer a proximidade entre ele, o Cristo, e o discípulo. Aí você vê que o círculo é assim, observem o método dedutivo. Onde Jesus quer chegar com a sua pergunta? Há um movimento de apropriação da verdade. A verdade, disse um pensador cristão chamado Søren Kierkegaard. Foi um cristão na Dinamarca, cristão da igreja luterana. E ele disse o seguinte: a verdade, ela é mais verdadeira quando ela é minha, quando eu me aproprio da verdade. O Evangelho não pode ser uma mensagem do lado de fora, tem que estar do lado de dentro. E para estar do lado de dentro precisa de um porteiro. A esse o porteiro abre a porta, ele entra, porque ouve a voz. Não abre para o estranho, mas para o bom pastor abre. Então as pessoas têm uma chave do lado de dentro do coração, começam a ouvir a verdade do Evangelho, estão alienados, seus ouvidos estão agravados, quer dizer que teve uma infecção no ouvido e não estou ouvindo muito bem. Mas então você começa a ensinar o Evangelho, vai ensinando, e o Evangelho vai trazendo a pessoa para mais dentro. Esse é o papel do professor, é colocar as pessoas dentro do reino, e a palavra lá dentro, é tirar as pessoas da multidão e colocar entre os discípulos. Vocês têm alunos de escola dominical, são da escola dominical hoje, serão alunos daqui a 5 anos e serão veteranos de escola dominical. Você vai na casa dele, ele vai fazer questão de mostrar para você a coleção de revistas que ele tem desde 1985. É uma pilha assim, toda esfarelada, toda amarelada as páginas, mas ele é aluno, ele compra, ele lê,
ele estuda, ele vem. Essa é uma tradição que deve ser mantida. E ele pode anotar lá: o nome do meu professor desse dia era tal, o nome da minha professora desse dia era tal, o professor que deu aula desse dia foi tal. Aqui está o rascunho. Você pode, qualquer dia, você pode falar o seguinte: olha, hoje eu vou dar uma aula diferente. Vai lá, tira umas xerox do seu esboço, tudo bem? Aí você pega e entrega lá o esboço para o seu aluno, seu menininho, a menininha, sabe, jovem, entrega para ele acompanhar o roteiro da sua aula. Ele vai guardar isso aí. Então daqui a 10 anos ele está mostrando a revista para ele, e ele abre a revista e tem o seu esboço lá. E ele vai lembrar de toda a aula por causa do esboço. Mas você fez o esforço de trazê-los de fora para dentro, de fora. Então há um movimento de apropriação da verdade, sendo que o ciclo de fora dos homens toca Jesus de maneira heterodoxa. Vê aqui embaixo, ó, na base do... onde está lá o pontinho vermelho, estão vendo? Ó, esse círculo maior aqui, onde está os homens, lá em cima, toca Jesus de leve, só um pouquinho, não chega muito perto, só rela em Jesus. Mais ou menos o que aconteceu com aquela mulher do fluxo de sangue, só tocou na orla do Cristo, mas foi embora, não ficou. Então, os homens, vós, Pedro e Jesus. Está fraquinho. Isso de maneira heterodoxa. O que é heterodoxia? Heterodoxias é quando você tem uma doutrina com diversos pontos de vista que podem se aproximar da verdade, mas ainda não é ortodoxia. É heterodoxia. Deixa eu ver se agora está pegando. Melhorou. Heterodoxia é esse círculo maior aqui, ó. O Cristo ainda não está satisfeito com as respostas. Então vamos lá. Ou seja, por múltiplas opiniões, o Senhor quer a resposta ortodoxa. A palavra ortodoxia significa o seguinte: você encontrou a doutrina correta, você não está mais na opinião, você está na episteme, você chegou na ciência. Agora que você está com a verdade, agora eu vou te manifestar a minha glória, porque a glória de Deus só se manifesta com a verdade. Sem verdade, Deus não manifesta a glória dele. Encontrou a verdade de Deus manifesta a glória dele. Isso é a palavra ortodoxia. Significa o caminho correto, bem? O caminho certo. A verdade se encontrou com a justiça e se beijaram. Ó, poético, né? Então o Senhor quer a resposta ortodoxa e verdadeira. Por isso, repõe a pergunta em outro nível, mais específico. E vós? Somente Pedro respondeu: pois a verdade não é democrática, e nem todos cercam Jesus com grande proximidade. Veja o ciclo de Pedro: abraça Jesus por completo, representando o professor que tem intimidade com as doutrinas do reino de Deus. Você é Pedro, você não está entre os homens e não está só entre os vós. Você é Pedro, professor, ó. O teu círculo abraça Jesus por completo. Esse aqui é o círculo de Jesus. Você, professor, você se abraça com o Cristo. Você é o João. Tem uma mesa para todo mundo, mas o meu lugar é no seio. Então eu vou me aproximar e vou fazer a pergunta mais íntima: Senhor, quem é? E o Cristo vai responder. Quanto maior for a sua intimidade com o Evangelho, maior será a glória de Deus com você e com a sua sala. O que nos leva hoje ao ponto 3. Fizemos aqui a revisão do que a gente estudou. Vocês veem que é importante para o aluno, para o professor, fazer, que os irmãos vão ter só 40, 50 minutos. Se der para os irmãos fazerem uma revisão, façam a revisão da aula passada. Com essa revisão, você acrescenta mais alguma coisa e está pronto para avançar, que é o ponto 3. Vou fazer uma pausa. Os irmãos vão ter aí um intervalo de 5 a 10 minutos para fazerem as suas considerações, suas perguntas, seus questionamentos. Depois a gente já começa aqui, ó. Reconheça o avanço dos seus alunos. Chega num ponto em que você vai querer que um dos seus alunos substitua você, te ajude, te auxilie, seja preparado para uma outra sala, para uma outra turma ou para o próximo semestre.
Então, para isso, você tem que reconhecer na sua sala quem são os potenciais professores que vão se levantar.